muito tempo. Gostaria que você abrisse Ezequiel capítulo 37, verso 12, por gentileza. Cid, ó meu pai aí atrás, Cid. É ele aí. Cid foi da presbiteriana, aí está aqui com a gente agora. Cid é uma bênção, meu pai. Cid é gente boa, ele, a esposa, Isabelle. Ezequiel 37, verso 12. E depois nós vamos ler o Ezequiel 37, verso 1 ao 4. Eu gostaria tanto você lá fora da sua atenção. Gostaria tanto que você prestasse bastante atenção. Não se movimentasse. Cadê Márcio? Eu vi Márcio Silva por aí. Eu vi, ele está sem barba, né, Márcio? Você tirou a barba? Eu vi de longe, tentando se esconder. Mas ficou bonito, rapaz. 37, 12. Eu gostaria que você, por favor, lesse 1, 2, 3. Pai querido, que teu Santo Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Por gentileza, façamos a leitura de Ezequiel 37, de 1 ao 4. Essa eu vou ler, acompanhe por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Querido Deus, fala conosco. Em Cristo Jesus. Amém. O ano é 595 a 574 a.C. E lá está Ezequiel, em atividade entre os exilados. Lá está esse profeta, que fora levado, juntamente com 10.000 cativos para a Babilônia. Jeremias, o profeta mais velho, ficaram em Jerusalém. Ezequiel fora levado junto com Daniel. Esse cativeiro para a Babilônia, esse exílio. Enquanto Jeremias, o profeta mais velho, ficou em Jerusalém, Ezequiel com Daniel fora levado. Ezequiel ficou junto com os cativos, posso assim dizer, o povão. Daniel foi para a corte. É por isso que quando você lê aquela história de Daniel, em que ele não come a comida que fora dada a ele, a comida do rei, e ele negou,
lembre-se que naquele momento, enquanto ele está ali, Jeremias está em Jerusalém, Ezequiel está no meio do povo. A crise havia se estabelecido. O povo está sofrendo. Daniel está sendo bênção próximo ao rei. Jeremias está sendo bênção em Jerusalém porque havia um povo sofrendo porque os demais tinham ido embora. Ezequiel estava com o povo no exílio, sentindo as dores do povo. E quando a gente lê Ezequiel 37:12, esse texto que eu acabara de ler com vocês, esse texto aqui vai falar de sepultura. E a gente olha para esse texto que fala de sepultura, e a impressão que nós temos é de uma sepultura, de um cemitério exatamente, literalmente aberto. Que sepultura é essa? Que o profeta está falando. O profeta Ezequiel está falando que vai tirar, que Deus vai tirar esse povo dessa sepultura. Que sepultura é essa que está aberta? Ou melhor, que sepultura é essa que Deus vai abrir? O profeta está falando aqui justamente do exílio. Do exílio que Deus havia colocado o seu povo. Israel era prisioneiro dessa nação. Essa nação estrangeira, e Ezequiel foi levado junto e profetizou nesse período. O seu ministério profético foi no cativeiro. O verso 11 de Ezequiel 37 revela com muita clareza a situação do coração desse povo. Como é que eles estavam? E quando a gente lê os Ezequiel 37:11, a gente percebe como estava o coração do povo no cativeiro. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que esse povo da casa de Israel, eles dizem assim: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, estamos ou fomos exterminados. O coração desse povo estava exatamente assim. Eles estavam desanimados, sem esperança, secos, sequíssimos. Não havia mais alegria. 22 anos sem perspectiva. 21 a 22 anos. Sem saber o que Deus iria fazer. Porém, quando a gente olha para o capítulo anterior, o capítulo 36 de Ezequiel, verso 16 ao 19, a gente vai ver a causa dessa falta de esperança e por que Deus havia colocado esse povo no cativeiro. Vejam comigo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, quando eles estavam em casa, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Os seus olhos, aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso, eu derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos, com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações, e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Eu os castiguei. O capítulo anterior revela com clareza a causa por que Deus exila esse povo. O capítulo anterior prova e revela o porquê Deus manda esse povo para uma terra que não era mais a sua, o qual Deus não escutava-os mais. Eles estavam distante do culto, do templo.
Não havia mais adoração, oferta, sacrifício. Tudo havia se perdido. Como eu havia dito, Jeremias estava em Jerusalém, Ezequiel com o povo sem esperança, Daniel na corte. A causa de Deus mandar esse povo para o cativeiro fora exatamente porque esse povo havia desobedecido a Deus, pecado contra Deus. Esse povo não é nada diferente de nós. Esse povo não é nada diferente de mim. Esse povo não é nada diferente de você. Exilar-se. O pior exílio que o homem pode enfrentar é o exílio da distância de Deus. É Deus não voltar mais seus olhos para Ele. É Deus afastar-se dele e não ouvi-lo mais. Esse povo estava perdido. Acabaram a sua esperança. Talvez como muitos que encontram aqui nessa noite. Pecaram. Estão frios espiritualmente. Desanimados. E dizem que não conseguem mais voltar. O coração se abateu. Não existe mais brilho nos olhos. Não existe mais brilho no olhar. Não existe mais alegria em adorar. Porque exatamente o pecado tira isso de nós, afasta-nos de Deus. Afasta a mim, afasta você de Deus. Nós nos perdemos. Nós esfriamos. Nós passamos a enxergar tudo como normal. Porque não conseguimos mais viver um relacionamento com Deus. O capítulo 37. Ao sair do capítulo 36, que mostra o resultado porque esse povo é exilado. Desculpa que eu vou tossir alguns momentos, desacostumado a falar alto. Aí dá coceira na garganta. Imagina eu bem velhinho pregando, tossindo mais do que pregando, hein? Teve que beber mais água, né? Ai, Deus. O capítulo 37 de Ezequiel nada mais é que uma luz no fim do túnel. Eu quero dizer para você que independente do seu pecado, não, obrigado, João. Ele pediu que quer que desligue o ar. Muito obrigado, viu, João? Quando a gente peca, a nossa esperança se esvai, o brilho se vai, os olhos deixam de brilhar, a alegria vai embora, aquilo que a gente amava deixa de amar, aquilo que a gente não se preocupava tanto, a gente passa a se preocupar, coisas pequenas que a gente passava por cima, a gente deixa de passar, porque agora o pecado, ele tira dos nossos olhos o brilho. Porque a gente passa a amar Deus menos ou deixa de amar Deus totalmente. E quando a gente chega no capítulo 37 de Ezequiel, diante do capítulo 36, que é a expressão exata de um povo que deixou de amar a Deus e agora está cativo. Estão cativos. Aí 37 do capítulo, o Ezequiel 37 chega como uma luz no fim do túnel. Eu quero dizer para você que talvez esteja sem brilho no olhar. Que seu coração não ferve mais. O fervor acabou. Você está sendo empurrado para a igreja pelas circunstâncias. Ou pela religião. Você não sente mais o desejo como no passado. A alegria acabou. Você não ora mais como antigamente, você não serve mais como antigamente. Eu quero dizer para você que há uma luz no fim do túnel. Eu quero dizer para você que Deus, apesar dos nossos pecados,
É Ele, somente Ele, que tem a condição de levantar homem do estado que se encontra e colocar na posição que Ele quer, para louvor da sua glória. A mensagem do capítulo 37 de Ezequiel, em meio a esse contexto que eu vos falei, a esse contexto de pecado, de castigo, de 22 anos ou 21 anos aproximadamente de um povo no cativeiro, Ezequiel profetizando e olhando para esse povo todos os dias sem esperança e dizendo: nós não vamos voltar. Quantas vezes nós caímos e olhamos para a nossa situação e dizemos assim: nós não vamos voltar. Eu não vou conseguir me levantar mais. Deus não olha mais para mim. Deus me esqueceu. Deus me abandonou. De fato, Deus deixa por um tempo o homem, fica em silêncio. Mas não é para sempre. Porque aqueles que Deus escolhe, Ele vai lá. Ele vai no meio do vale. E no meio do vale Ele fala com ossos. E Ele fala com ossos e levanta. E Ele dá vida. E a mensagem para essa nação que pecou, que se encontrava morta, se encontrava exilada, foi a seguinte: no capítulo 37, através da boca de Ezequiel, não de Jeremias nem de Daniel, mas através de Ezequiel, porque estava no contexto, porque fora Ezequiel que viu ao redor, que foi ao meio, ele viu exatamente a situação, ele que sentia as dores do povo, ele que sabia o que o povo sentia, ele que ouviu no verso 11 o povo dizer: estamos sem esperança, como ossos secos e sequíssimos. Foi ele. Mas a mensagem, que parecia uma mensagem apenas de desolação, de desesperança, aos que pecaram e que não viam mais solução, em meio a frustrações, em meio a inúmeras tristezas, a mensagem para os mortos e exilados era, através de Ezequiel: um dia vocês vão ser restaurados e vocês vão ser trazidos de volta à sua terra. Quando ele está dizendo que um dia vocês vão ser trazidos de volta à sua terra, Ezequiel está dizendo: vocês vão voltar a saber o que é cultuar. Vocês vão voltar a saber o que é amar a Deus de todo o coração. Vocês vão voltar e saber o que é entregar uma oferta viva a Deus. Porque no cativeiro vocês não têm condição de fazer isso. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui dentro, está aí fora. Eu quero dizer para você que Deus é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que ordenou a Ezequiel que passeasse pelo meio dos ossos. É o mesmo Deus que está aqui neste lugar. É o mesmo Deus que está aí fora com você. Você que está cultuando aí fora, na parte externa. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está a minha comunhão com Deus? Como é que nós estamos diante de Deus? Como é que está a minha vida com o Espírito Santo? Quando eu acordo, qual é a primeira coisa que eu busco? Quando eu vou me deitar, qual é a última coisa que vejo? Qual a minha condição? Eu quero dizer para vocês que o ano aqui é 595. O profeta Ezequiel. O ano hoje é 2025. E não tão diferente dessa época. Temos visto pessoas que não têm a visão exata de si mesma. A melhor coisa na vida é nós termos a visão exata de nós mesmos. A hipocrisia, o medo das pessoas nos julgarem e dizerem ou falarem
Ah, você está fraco. Você está frio espiritualmente. Essa é a hipocrisia que mata. A melhor coisa é abrir os lábios e dizer: eu estou fraco. É chegar para Deus e dizer: Deus, eu preciso que tu sopre nos meus ossos. Eu preciso que uma voz ecoe no meu ouvido e diga: ossos secos, se erga. A melhor coisa é ouvir de Deus: ossos secos, se erga, do que passar mais anos e mais anos e mais anos sequíssimos. O que eu quero dizer para você nessa noite é: não leve mais a vida da forma que você está, vestindo-se de vida, mas está seco. Vestindo-se de vida, mas está sequíssimo. Não leve, não continue. Hoje, fale para Deus aquilo que no verso 11, o povo falou para o profeta e disse: profeta, nós estamos sequíssimos. Os nossos ossos se secaram. Estamos sem esperança, essa é a nossa realidade. Hoje é o dia que Deus marcou com você no vale, para dizer para você que a esperança não acabou. Para dizer para você que a morte espiritual não é o fim. Para dizer para você que você pode hoje erguer sua voz e dizer: eu sou esse osso. E que estou precisando da vida de Deus em mim. O verso 1, quando a gente lê, a gente encara uma realidade que não gostaríamos. A realidade aqui, querido Oscar, a realidade, querido Jamilson, que está aí fora, querida Paula, Pedrão, a realidade que ninguém pode fugir, é a realidade de que Deus tem a visão exata sobre nós. Existe um aplicativo hoje, o aplicativo que todo mundo está usando, que eu acho que está engraçadinho. Esses dias eu vou fazer o meu. O que eu gostei desse aplicativo é que ele deixa todo mundo bonito. A solução para mim. Vou colocar minha foto no aplicativo. Que aplicativo é aquele? ChatGPT. Depois quem tem, põe a minha que eu quero me ver como eu vou ficar. Nós nos projetamos uma falsa imagem. A gente vibra com aquilo que não é real. A gente coloca o ChatGPT e a gente vibra porque na verdade é aquilo que nós queríamos que fôssemos. Mas exatamente não é aquilo que somos. Fica tudo muito belo, muito bonito. Fica tudo muito perfeito. Mas se colocássemos no chat Yahvé, Deus mostraria exatamente como nós somos. E nós iríamos nos assustar. Porque provavelmente Deus mostraria ossos. E não é nada interessante ver ossos. O verso 1 mostra que Deus tem a visão exata sobre nós. Aquilo que a gente não consegue enxergar, Deus consegue ver exatamente como nós somos. E o verso 1 diz assim, veja. Você pode ler, por favor? 1, 2, 3. A visão exata que Deus deu a Ezequiel foi essa. Não foi a visão do ChatGPT.
Não tem como maquiar ossos. Não tem como inventar algo para ossos. Eu gostaria que nessa noite o Espírito Santo mostrasse exatamente a ossada espiritual que nós nos encontramos, alguns de nós, não todos. Eu me lembro de Nicodemos, quando chega para Jesus, e Jesus diz para ele, aquele homem fariseu, talvez, havia chegado próximo de Jesus, muito elegante, bem vestido. Mas ele tem uma surpresa. E a fala que ele encara do Senhor Jesus é: importa-vos nascer de novo. Uma palavra difícil para quem tem muito tempo de religioso. Uma palavra dura, querido Pedrão, para quem é religioso. Falar para alguém que ele não passa de ossos secos é duro. Para quem tem muito tempo de igreja. Eu me lembro Pedro, quando disse para Jesus: mestre, por ti eu darei a própria vida. E Jesus olha para Pedro e responde: Pedro, você vai me negar, Pedro. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Deus, olhando para Israel, eu vejo exatamente que nós não conseguimos nos esconder de Deus, porque Deus tem a visão exata de nós. Deus tem a visão exata de mim, como eu sou em casa, como eu sou na rua, como eu sou fora dos bastidores. Quando eu sou fora, estou fora da farda religiosa. Talvez o chat GPT me faça ficar muito bonitinho, mas o chat Yahvé mostra exatamente quem eu sou. Olhe para o seu irmão, por favor, e olhe e diga carinhosamente: Deus tem a visão exata de você. No verso 1b e 2a, por favor, Estevão, que está ali. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor. A parte B. E diz assim: me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2a. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Por gentileza, escutem. O primeiro versículo eu disse para vocês que Deus tem a visão exata sobre nós, sobre mim. Não estou excluindo-me. No segundo versículo, Deus tem a visão profunda e ampla sobre nós. É muito mais que uma visão exata, é profunda e ampla. Os versos dizem o seguinte: e me deixou no meio de um vale. O outro diz: e me fez andar ao redor deles. Nessa visão ampla, quando o profeta vê ao redor, ele vê um exército muito numeroso. Mas só era um exército muito numeroso, porque estavam sequíssimos. A visão profunda de Deus, ampla de Deus, é essa. Muitas vezes Deus está vendo-nos como grandes, na terra, no Brasil. Mas a visão ampla de Deus é de um exército grande, porém sequíssimo. Deus não tem somente uma visão ampla, Deus tem uma visão profunda. E quando o profeta olha no meio, ele diz assim: é um vale
de ossos secos. O que eu quero dizer para você nessa noite, querida Kerly, é que Deus nos conhece intimamente e amplamente. O que adianta sermos numerosos, conquistarmos tanta coisa, se no final o que Deus olha para nós é que nós estamos sequíssimos. Estamos mortos. O que adianta termos um bom rendimento no louvor, recepção, IGP, apoio, pregação, tanta coisa eu faço. Mas a visão ampla de Deus a respeito de mim e de você é: estamos sequíssimos. A realidade, o que Deus está dizendo é: nós estamos precisando de vida. Nós estamos precisando nos levantar. É mais do que ser numeroso. É mais do que ser um número. É mais do que ser uma porcentagem, uma estatística. É mais do que contar uma bênção. É mais do que quitar um imóvel. É mais do que como a Aline sonhou, contando muito dinheiro. Aline Abravanel. É vida. É vida. É vida que só o Espírito Santo é capaz de gerar em nós. É vida que me faz servir no louvor, na recepção e na IGP e os meus olhos voltarem a brilhar. É vida. É vida quando eu começo a tocar o meu instrumento, o meu olho brilha. E é como se fora nos primeiros dias da minha vida. Quando eu queria tanta oportunidade para tocar e agora eu toco e digo: que maravilha estar aqui. Isso é vida e só o Espírito de Deus é capaz de dar. É vida. Eu estou falando para você hoje, querido Arlisson, a respeito de vida que só Deus pode dar. Rafael, que está ali fora no apoio, só o Espírito pode dar. Eu conversava hoje com os pregadores, com Gênison, com Estevão, e com os 10 garotos que vão pregar, e comecei a abrir meu coração para eles e dizer quantas vezes eu preguei sem vida. Apenas na técnica. E daqui a pouco eles começaram a abrir o coração e dizer: eu também. Aí Guedes: eu também. Estevão: eu também. Quantos de vocês estão aqui no meio, talvez estejam nessa mesma situação e não tenham coragem de dizer para Deus: estamos sequíssimos. Se não tiver a coragem para dizer para Deus que está sequíssimos, ou sequíssimo, Deus não irá de forma alguma visitar o vale. Porque Deus não visita o vale dos orgulhosos. Deus visita o vale daqueles que se quebrantam. Porque um coração quebrantado Deus não resiste. Deus tem a visão exata sobre nós. Deus tem a visão profunda e ampla sobre nós. E terceiro ponto, Deus tem uma pergunta a respeito de nós. Verso 3. Pergunta ao seu irmão: você está entendendo? Deus tem uma visão exata. Deus tem uma visão ampla e profunda. E Deus tem uma pergunta.
Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Sabiamente Ezequiel respondeu aquilo que ele não pode fazer. Senhor Deus, tu o sabes. Ele reconhece a soberania de Deus, que Deus sabe tudo. E ele reconhece a sua incapacidade, que ele não sabe absolutamente nada. No ato do avivamento, em que Deus quer nos restaurar e nos reavivar, a primeira postura que o homem deve se colocar é: eu não sei de nada, mas sei que Deus sabe tudo. Nesta visão cinzenta, sem cor, sem luz, diante de um povo que falavam como fantasmas. Fantasma, meus irmãos. Mortos, sem esperança. A alegria foi embora. O ânimo foi embora. Talvez seja essa a sua situação, sem ânimo. Surge uma pergunta: esses ossos podem reviver? A resposta de Ezequiel, ela foi a melhor possível, não poderia ser melhor, e eu também não daria uma resposta melhor que a de Ezequiel. Por mais estudado que fosse, eu não daria jamais uma resposta melhor a Deus. A resposta de Ezequiel foi: tu sabes, Senhor. Ezequiel olha para aquele quadro terrível, querido Dorivaldo, querida irmã Miriam, e ele reconhece a sua impossibilidade de dar somente a resposta a Deus. Imagina a solução. Porém Deus não somente sabe a resposta, querida Girlene, como também Ele sabe a condição exata do povo. Deus sabe a condição de muitos aqui, inclusive a minha, a sua. Deus sabe o que exatamente vai fazer diante da nossa condição. Confie. O que eu quero dizer para você é que diante do quadro que Deus está enxergando, e que parece sem esperança para nós, Deus sabe exatamente o que vai fazer. Profetas, pastores, a fala de Ezequiel aqui em dizer: Deus, tu sabes. É a realidade dos pastores, dos profetas, dos conselheiros, dos amigos, dos parentes, que muitas vezes não sabem responder perguntas diante de situações difíceis. Talvez você queira encontrar respostas a situações difíceis da sua vida. Eu quero dizer que nem pastor, nem sacerdote, nem profeta, talvez o conselheiro familiar, marido, esposa, não vai dar resposta. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus sabe. E como é bom saber que Deus sabe, porque se Ele sabe, tudo isso importa, para que Ele solucione aquilo que de fato é importante na nossa vida. Deus está passeando no vale. E como é bom saber que Deus está passeando no nosso vale. Porque quando Deus passeia no nosso vale, Ele não fica só observando e dando diagnóstico. Quando Deus passeia no nosso vale, Ele é Deus que dá o diagnóstico, mas também Ele é Deus que dá a solução. Ele vai nos levantar dos ossos do vale. Verso 4. Deus não somente tem uma pergunta, Deus agora tem uma palavra para nós. Verso 4, querida Isis. Então ele me diz, lembre-se, Deus sabe exatamente quem sou, Deus sabe a profundidade e a extensão do que estou vivendo.
Terceiro, Deus tem uma pergunta. E quarto e último, Deus tem uma palavra. Então ele me diz: profetiza para estes ossos e diga-lhes. Deus fala com ossos. Deus fala com ossos. Lembre-se que eles estavam sem esperança. Não havia esperança alguma, querido Beto. Ossos. E de repente Deus fala com ossos. O que eu quero dizer para você é que, na realidade, Deus não falou somente aqui. Deus sempre teve uma palavra para o seu povo. Quando eu olho para Deuteronômio capítulo 28, quem fez a leitura esses dias, dos 365 dias, viu o quanto Deus alertou o povo. E se o povo caiu e está nessa situação, foi porque esqueceu de ouvir o que Deus havia falado. Mas sabe o que é maravilhoso da parte de Deus? É a sua misericórdia que dura para sempre. Ele ainda vai lá nos ossos e ainda continua a falar. Porque aquele que Deus escolheu, ele não perde. Independente da queda, Deus continua falando. Talvez a sua condição hoje espiritual, talvez a sua condição hoje seja de um morto espiritualmente falando. Talvez o pecado levou embora a sua esperança. Mas o que eu amo em Deus é que só Ele acredita em ossos. Só Ele. Quem aqui já foi levar ficha de emprego para um cemitério, para recrutar alguém lá dentro do cemitério? Alguém já fez isso? Ossos. Ninguém dá crédito a ossos. Estão mortos. Mas Deus, Ele fala com ossos e dá vida a ossos. Diante da nossa morte espiritual, diante do teu coração que está, talvez sem fogo, perdeu o fervor, perdeu a alegria, perdeu a vida. A palavra de Deus, a voz de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela penetra até o ponto de dividir juntas e medulas e é apta para dividir as intenções do coração do homem. E ela sabe discernir intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai falar sobre essa palavra que é viva e eficaz. Deus sempre traz vida por meio da sua palavra. E aos Hebreus, é claro quando diz porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Deus, por meio da sua palavra, Ele é capaz de pegar um vale que está sequíssimo e trazer a vida de volta. E aquele homem que outrora era morto, Deus levanta, ressuscita, traz o fôlego de volta, o ânimo de volta, aviva, enche com seu espírito, e esse homem volta a servir a Deus como um soldado firme e forte, marchando novamente para a guerra.
Deus visita a caverna do Elias com medo. Deus visita o Pedro que pecou ao negar. Deus vai lá quando Pedro não quer mais nada e volta a pescar. E o que eu acho belíssimo nessa história, imagino como foi maravilhoso para Pedro após negar Jesus, querido Guedes. Ele volta a pescar. E como é maravilhoso ouvir o mestre falar, sabe o que? Lança a rede à direita. A segunda fala de Jesus que me chama muita atenção nesse momento que Pedro nega, o pecado de Pedro, é dizer, vinde comer. Essa voz que Pedro e os demais discípulos escutam, é a voz da vida. É a voz da vida. É a voz daquele que não desiste de nós. É a palavra da vida. O que eu fico maravilhado em ouvir, querido Ciro, é que Jesus não chegou perto de Pedro questionando, quem te mandou voltar a pescar? Jesus não chegou perto de Pedro e disse assim, você se lembra que você me negou? E por me negar, não tem pão para você nem peixe. Pelo contrário, Jesus pergunta, pescaram alguma coisa? Eles disseram nada. Joga à direita, pescaram tudo. Tem alguma coisa para comer? Não. Venham, comam comigo. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele quer renovar você. Ele quer avivar você. Não aceite, de forma alguma, mais viver no automático. A vida vai nos engolir. Como um rolo compressor. Levar a nossa fé. Roubar o nosso tempo. Fazer-nos ligar o botão no automático. Para nós nos enganarmos e acharmos que estamos bem com Deus. E na verdade, não passamos de ossos. Eu gostaria que você ficasse de pé.